Olá alunos, aqui quem está falando é o Ricardo, professor de Geografia, e vou iniciar mais uma aula, dessa vez falando sobre o Brexit. Essa aula é um projeto de parceria com a professora Jéssica, referente ao ano letivo de 2020, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Millier. Então aqui, o Brexit ele vai acontecer nesse país aqui, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, que eu falei na aula passada, que é esse país em destaque em amarelo aí na Europa. Mas aí para falar do Brexit, vamos responder as três perguntas. O que é o Brexit? Quais são as suas causas e as possíveis consequências? Então vamos lá. Primeiro, o que é o Brexit? É a junção das palavras British, quer dizer britânico, e exit, quer dizer saída. Tradução literal, saída britânica. E a ideia aqui é que houve um referendo em 2016, onde os britânicos tinham que responder se queriam ou não sair da União Europeia. Então aqui você tem o remain, que é permanecer, e o leave, que é deixar, sair. Aqui em vermelho são as regiões do Reino Unido que votaram leave, para sair, e em azul o que votou remain, para permanecer. Escócia, Irlanda do Norte e a região metropolitana de Londres votaram pela permanência, em sua maioria. E as demais regiões da Inglaterra e do País de Gales votaram pela saída do Reino Unido da União Europeia. No total, 51,9% das pessoas votaram pela saída e 48,1% votaram pela permanência. Então, com isso, com essa vitória apertada, o Brexit aconteceu, a saída do Reino Unido da União Europeia. Mas por que a maioria das pessoas votaram pelo Brexit? Primeiro, como o Reino Unido fazia parte da União Europeia, muitas coisas ele tinha que seguir as ordens, as diretrizes da União Europeia. Entre elas, a União Europeia defende um fluxo livre de pessoas no território, além de ter uma política de portas abertas aos imigrantes estrangeiros e aos refugiados de guerra, que são as pessoas que fogem das guerras. Os britânicos, em sua maioria, não gostam dessa situação, não quer essa livre circulação de pessoas no seu território, e também eles temem que, no caso dos refugiados islâmicos, haja terroristas no meio deles e ingressem no território britânico. Então, para eles poderem controlar o fluxo migratório que chega ao Reino Unido, era necessário sair da União Europeia, já que ela tem essa política de portas abertas aos estrangeiros. Outro problema, o Reino Unido ele tem que pagar, como todo país que faz parte da União Europeia, valor em dinheiro para a União Europeia. O que acontece? A União Europeia ela estava ajudando, financiando, financeiramente, um grupo de países europeus chamado PIGS, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, que são países que estavam vivendo uma crise econômica muito forte. E aí muitos defensores do Brexit falavam que o dinheiro que o Reino Unido dá à União Europeia para repassar, para ajudar esses países, poderia ser utilizado no próprio Reino Unido, melhorando os serviços públicos para os britânicos. Então eles achavam que era um desperdício gastar dinheiro com outros países. Também ter o controle das suas fronteiras, devido a impedindo quem fosse estrangeiro de entrar, por exemplo, e das suas águas internacionais, que é a questão da pesca, que é outro problema do compartilhamento das águas para a pesca. O controle do seu sistema financeiro e econômico e dos seus códigos de leis, para poder estabelecer acordos bilaterais com outras nações. Ou seja, se o Reino Unido quisesse fazer um acordo bilateral com os Estados Unidos, montar com os Estados Unidos uma zona de livre comércio entre eles, ele não podia fazer porque ele estava na União Europeia. Ele teria que ter a aprovação da União Europeia para isso. E aí ele não tem o controle das suas ações. Então, por conta desse problema, todas essas questões levantadas aqui, é que a maioria das pessoas acabou votando a favor do Brexit. E quais são as consequências possíveis do Brexit? Então vamos lá, para o Reino Unido, quais são as consequências possíveis? Primeiro, você vai ter o possível fortalecimento dos movimentos separatistas e nacionalistas na Escócia, que é esse país aqui. Por quê? Porque a maioria dos escoceses, 62%, votou pela permanência do Reino Unido na União Europeia, enquanto que a maioria dos ingleses e galeses votou pela saída. Então você já tem um desacordo. Quando foi anunciada a vitória do Leave, de deixar a União Europeia, isso causou descontentamento geral na maioria da população da Escócia. E isso poderia fomentar uma possível sentimento nacionalista dos escoceses de querer se separar do Reino Unido e depois tentar ingressar
como um país independente na União Europeia. Tá? A mesma coisa aqui na Irlanda do Norte. Porém, o medo dos britânicos de perder a Escócia, além, né, de perder uma parte considerada do território, é porque aqui no Mar do Norte, que é essa região norte da Escócia, é uma região rica em petróleo e gás natural. Caso a Escócia se torne independente, o Reino Unido, os ingleses, por exemplo, não vão ter acesso às riquezas produzidas por esse petróleo. Isso aqui vai ficar exclusivo do povo escocês. Tá? Então esse é um dos grandes medos aqui dos ingleses em perder a Escócia. Outro país que também pode ter esse movimento forte é a Irlanda do Norte. Por quê? Irlanda do Norte está aqui e ao sul dela você tem a Irlanda. Tá? São dois países independentes. A Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido e a Irlanda é um país independente. Aqui seria a única região de fronteira do Reino Unido com um país da União Europeia. E aqui, como você era tudo antes da União Europeia, era um trânsito livre entre as duas Irlandas. Porém, estando separado a Irlanda do Norte da União Europeia, já que ela faz parte do Reino Unido, aqui você teria que ter uma fronteira policiada e um sistema aduaneiro, o que ia impedir o fluxo de pessoas de comércio entre as duas Irlandas, o que poderia gerar descontentamentos, tá? E levar até o retorno dos conflitos nacionalistas que existiram nessa região durante muito tempo. Então esse aqui é o outro pavor do governo britânico. Outro problema é que você ficou com um país dividido, né? O Reino Unido ficou dividido entre aqueles que apoiaram a permanência do Reino Unido na União Europeia e os que não apoiaram, que queriam a saída. Então o país está dividido entre dois grupos e aí a grande missão do Boris Johnson, que é o atual primeiro-ministro, é unificar o país, é voltar à união no país, o que ele está tendo dificuldades hoje. Outro problema econômico. Os conglomerados empresariais entendem grandes empresas transnacionais, por exemplo, empresas americanas, japonesas, chinesas, que resolveram abrir filiais aqui no Reino Unido para poder usar o mercado europeu, para entrar no mercado europeu da União Europeia. Como o Reino Unido saiu, muitas dessas empresas estrangeiras, grandes conglomerados, estão querendo sair do Reino Unido e transferir as suas unidades para países da União Europeia, como França, Alemanha, Holanda, Bélgica, Irlanda, etc. E aí sair do Reino Unido. Isso seria muito ruim para a economia do Reino Unido. Tá? E também tem questão aqui que eu já falei das fronteiras entre as duas Irlandas. Então, isso aqui são possíveis consequências do Brexit para o Reino Unido. E outro problema para o Reino Unido, a sua saída do Brexit, é que a maioria das exportações britânicas tem como origem a União Europeia, ou seja, 44% de tudo que o Reino Unido vende para fora, ou seja, exporta, vai para a União Europeia. Aí você tem aqui 18% dos Estados Unidos, 4% da China e 4% para outros países do mundo. Só que quase metade de tudo que o Reino Unido exporta para outros países vai para a União Europeia. A partir do momento que eu saio da União Europeia, esses produtos que entram em vários países da União Europeia sem pagar impostos ou pagando imposto bem baixo, passariam a ser taxados. E aí o Reino Unido ia ter dificuldade de vender esses produtos para a União Europeia. Então esse aqui é outro problema causado pela saída do Reino Unido da União Europeia. E para a União Europeia, por que é ruim o Reino Unido sair? Primeiro, pode desencadear um movimento parecido na União Europeia e em outros países. Por exemplo, ao mesmo tempo que você teve o Brexit no Reino Unido, tem um movimento chamado Franzit, que seria a mesma coisa aqui na França, onde você faria um plebiscito para decidir se a França permaneceria ou não na União Europeia. A mesma coisa você tem na Itália e em outros países do bloco. E a saída do Reino Unido fortalece esse tipo de mentalidade, de separação, de querer sair da União Europeia em muitos países. Então isso é um problema para a União Europeia. Outro problema, o Reino Unido é a segunda maior economia, o segundo maior PIB da Europa. Aqui você tem uma lista dos 5 maiores PIBs do continente europeu. O maior é a Alemanha, o segundo é do Reino Unido, o terceiro da França, o quarto da Itália e o quinto da Rússia. Então, com a saída do Reino Unido, ficou aí, a França passou a ser a segunda maior economia e a Itália a terceira. Então, a saída do Reino Unido, economicamente, é muito ruim para a União Europeia. E você tem a questão também dos europeus que residem no Reino Unido, tá? Que vieram de vários lugares da Europa, já que a União Europeia tem o trânsito livre de pessoas dentro do território, e que residem, então, no Reino Unido. E dos britânicos que residem em vários países da União Europeia.
Então você ficou com essa questão de imigração que vai depender de um acordo entre o Reino Unido e a União Europeia. Lembrando que nós estamos nesse período aqui de 31 de janeiro de 2020 até 1º de janeiro de 2021, a gente chama de período de transição, não vai mudar nada na relação entre Reino Unido e União Europeia. Porém, a partir de 1º de janeiro de 2021 acaba essa transição e aí quem mora, por exemplo, no Reino Unido vai estar sujeito às novas regras de imigração, assim como britânicos estarão sujeitos às regras de imigração da União Europeia para quem não é de um país membro da União Europeia. Além, é claro, da questão da taxação de produtos do Reino Unido para a União Europeia e vice-versa. Então, a partir de janeiro de 2021 está previsto que acaba a transição e aí oficialmente o bloco europeu e o Reino Unido vão ter que refazer a sua relação. Então, nesse período de transição que vai aqui no ano de 2020 todo, Reino Unido e União Europeia estão buscando um acordo para discutir como será a sua relação no futuro. Tá? Então aqui essas são as referências desta aula e a gente chega no final da aula. Até a próxima, pessoal.